Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, professor Wanderson de novo, retornando aí com o nosso curso gratuito para a Guarda Municipal de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro. E hoje nós iremos iniciar aqui o nosso curso de Direito Administrativo, curso do professor Wanderson Klein, é o que vos fala. Irá iniciar aí nossa aula número 1 de Direito Administrativo, né? Nós já estudamos aí toda a legislação específica para esse concurso. Já terminamos também a legislação extravagante, terminamos direito constitucional e agora nós iremos dar início ao direito administrativo. O edital ele pede noções de direito administrativo, mas nós sabemos que o direito administrativo, por ser baseado praticamente toda a matéria em doutrina e jurisprudência, ele não é um estudo tão simples assim para a gente aprender por meio de noções. Apresentando aí novamente o meu currículo, muita gente questiona e pergunta se eu sou policial, se eu sou da área policial, se eu já trabalhei na área policial e se eu sou professor de direito. Então, eu sou professor aí de direito administrativo, né? Sou advogado aqui no Rio de Janeiro, sou formado em direito, especialista em direito administrativo e também em direito tributário e contabilidade tributária, né? Também fui professor na pós-graduação em Polícia Judiciária Militar do Instituto Venturo e também professor de Direito Administrativo e Legislação no BL1 concurso para a turma específica, né, da Guarda Municipal de Niterói, curso aí ministrado, uma turma em São Gonçalo e uma turma em Niterói no ano passado. Atualmente eu exerço o cargo de técnico processual da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, qual tomei posse em agosto de 2013, no mesmo tempo também em que dei baixa da Marinha do Brasil, fui sargento da Marinha, atualmente sou sargento da Reserva, ingressei por meio de concurso para aprendiz marinheiro em 1998, na turma Quebec 2, na Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará. Então essa é a minha origem aí. Uma área que eu admiro bastante, a área de segurança pública, né? E por prestar serviço de assessoria jurídica na Marinha, eu fiquei muito por dentro aí e bastante apaixonado aí pela área da segurança pública, uma área que realmente me desperta muito interesse, e é por isso aí que a gente abraçou esse projeto inicial para a Guarda Municipal, né? Porque como eu sou aí formado e especialista em direito administrativo, eu sou da tese aí ligada ao municipalismo, né? Então eu defendo bastante a autonomia municipal. Então, na minha opinião, a Polícia Municipal já era para ter sido uma realidade, né? Hoje nós temos apenas a Guarda Municipal, mas já existe projeto de lei para transformar a Guarda Municipal em uma Polícia Municipal, e eu sou totalmente favorável a isso. Minha posição aí como professor de Direito Administrativo é que realmente os municípios possam ter a sua própria polícia, né? Vários países isso já existem, né? Aí nos Estados Unidos, né, nós vemos vários departamentos de polícia referente aí às cidades aí onde eles atuam, e também vários estados e vários municípios de outros países da América Latina também, né? Então eu já tive contato aí em várias polícias municipais em outros países aí. Eu acho que em breve, em alguns anos aí, isso já será uma realidade aqui no país, né? Assim espero. Sejam todos bem-vindos, né? Queridos combatentes aí que almejam a vaga em um cargo na área da segurança pública. Você já sabe, já aprendeu que a Guarda Municipal faz parte do Sistema Único de Segurança Pública. Muita gente ainda tinha aquele pensamento antigo, achando aí que o Guarda Municipal era um mero vigilante do município, né? Mero vigia de repartições públicas, de órgãos públicos, de prédios públicos, mas nós aprendemos aí com o Sistema Único de Segurança Pública que a Guarda Municipal é um órgão que presta aí uma polícia preventiva e também atua aí na segurança pública das pessoas que utilizam os bens públicos municipais, né? Então é por isso aí que nós defendemos essa tese da Polícia Municipal. Eu sou o professor Wanderson Klein Alves, os meus contatos aí das redes sociais, Instagram e Facebook, @WandersonClane, né? Você pode entrar em contato comigo pelo Message, pelo direct do Instagram, tirando algumas dúvidas e solicitando material, né? No qual aí eu peço para que envie e-mail para wanderson220@gmail.com. Lá você pode solicitar aí os PDF das nossas aulas, a toda a legislação que nós utilizamos nas nossas videoaulas aqui no nosso projeto do curso gratuito para a Guarda Municipal de São Gonçalo. Você pode me solicitar enviando um e-mail, tá? Então eu respondo aí. Geralmente eu não respondo as pessoas escrevendo e tal, apenas eu respondo anexando aí os PDF das aulas,
né, as leis que serão utilizadas aí, e tiro algumas dúvidas para aqueles que solicitam aí, tira dúvida aí nas nossas aulas aí, no decorrer do nosso curso. Então envie um e-mail para mim, que estarei enviando material para vocês, e também esclarecendo. Muita gente me pergunta quanto é que vai custar o material que a gente produz. Eu sempre falo que é 0,800. Aqui o nosso projeto ele é 100% gratuito, não cobro nada por isso, apenas aí o que eu peço a vocês para me ajudar é curtir aí os nossos vídeos, né? Quem não é inscrito, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para que mais gente sejam alcançados aí com esse projeto que possa auxiliar vocês, né? Então, um projeto aí que visa atender também, inicialmente, aqueles marinheiros de primeira viagem que estão iniciando o seu primeiro concurso público e não sabem por onde começar a estudar. Esse foi o propósito inicial para a gente lançar aí esse canal exclusivo aí para ajudar vocês nos concursos. Brevemente estarei lançando as questões, pretendo também fazer alguns simulados antes da prova. A gente vai tentar no máximo aí terminar o direito administrativo. É uma matéria que eu domino mais, né? Apesar de ter dado aula de direito constitucional, mas direito constitucional e outras matérias do direito, eu tenho um conhecimento para mim e para as provas que eu presto aí em outros concursos que eu faço. Agora, direito administrativo, a gente estudou um pouco mais, fez aquela especialização aí, e eu pretendo passar para vocês aí uma linguagem mais fácil. Se não estiver entendendo, coloque aí suas dúvidas nos comentários, no envio e-mail, que a gente vai tirar dúvidas para vocês, tá? Lembrando aí que o material que a gente passa aqui é baseado no edital e o que será necessário, é o conhecimento necessário para você responder as questões, tá? Porque as questões podem vir de várias maneiras, uma narrativa totalmente espaçada, uma narrativa, um caso concreto, ou uma apresentação perguntando como um conceito de algum princípio ou de algum instituto do direito administrativo. Então a gente vai tentar passar para vocês, né, só a nata aí, só o filé aí para que você tenha o conhecimento necessário para realizar esta prova, tá? Aqui ninguém vai sair especialista em direito administrativo e também não sairá aí um babilaca aí, um papa do direito administrativo não, tá? Porque muita gente pode até dizer que é um estudo que não é profundo e realmente não é um estudo profundo. Um estudo profundo é aqueles dedicados nas academias, né? Uma especialização, né? Uma pós-graduação no mestrado e no doutorado, é que você vai se aprofundar no determinado tema no direito. Aqui estamos estudando para concurso e o que importa é acertar o maior número de questões. E para você acertar o maior número de questões, você precisa ter o conhecimento necessário, o conhecimento ideal para você absorver, e na hora que você vê a questão na prova, a partir de uma leitura breve da questão, você aí resgatar na sua memória aquele conceito e você marcar a resposta certa, e é isso que nós lançamos aqui no nosso curso, tá? Então, o curso de Direito Administrativo para a Guarda Municipal de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, cidade de São Gonçalo, que é o maior segundo colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro, a segunda cidade mais populosa do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, é uma cidade aí que falta políticas públicas, né? Infelizmente, os governos que passaram pelo município de São Gonçalo não deixaram muito a desejar, infelizmente. É um município aí que tem muitas pessoas boas, muitas pessoas trabalhadoras, pessoas que se esforçam, correm atrás. Então, eu gosto muito de São Gonçalo, morei algum tempo em São Gonçalo. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu sou de Teresina, no Piauí, fui para a Marinha, em Fortaleza, e em dezembro de 98, quando eu vim servir aqui a Marinha aqui no Rio de Janeiro, servi ali na base naval do Rio de Janeiro, embarquei um navio e imediatamente amigos aí que eram da Marinha, moravam em São Gonçalo, me indicaram aí a morar em São Gonçalo, né? Então é um município aí que foi o primeiro contato que eu tive chegando no Rio de Janeiro, foi o município de São Gonçalo. Então morei em vários bairros aí de São Gonçalo, morei no Gradim, morei no Alcântara, morei em Santa Luzia, né? Morei na Raul Veiga, né? Antigo aí, Raul Veiga, perto da Praça da Raul Veiga. Então eu gosto muito do município de São Gonçalo. E depois disso a vida a gente vai correndo atrás, estudando, a gente vai melhorando um pouco. E depois aí, por conta do trabalho, fui transferido para a cidade do Rio de Janeiro. Eu acabei indo para Niterói e depois morando aí na cidade do Rio de Janeiro. Mas eu gosto muito da cidade de São Gonçalo. Infelizmente, faltam políticas públicas, né? Por omissão dos políticos aí de São Gonçalo, mas eu acredito em dias melhores, e a juventude aí que está entrando agora aí no serviço público, essa juventude é que pode renovar aí toda a sua situação aí no município, né? Então, aqueles que são amantes de São Gonçalo, um forte abraço aí para todos de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. E na aula 1, no Direito Administrativo,
nós iremos estudar o direito administrativo, né? Saber o conceito de direito administrativo. O edital ele não fala nada, né? No edital ele não menciona sobre o direito administrativo, o conceito de direito administrativo, qual o ramo do direito administrativo. Ele é do ramo do direito público ou direito privado? A gente não sabe ainda, né? A gente vai aprender na aula. E muita gente que está tendo o primeiro contato com o direito administrativo vai achar até não achar que é na área administrativa, né? Não vai achar que tem questões políticas de órgãos públicos e etc e tal. Então aqui nós iremos esclarecer, saber aí os conceitos de direito administrativo, e eu acho essencial até mesmo para nortear o seu conhecimento aí dentro do direito administrativo, até mesmo para introduzir, né, uma introdução, vamos dizer assim, uma introdução do estudo de direito administrativo é saber aí o conceito de direito administrativo e quais são os objetivos do direito administrativo, né? Então, a gente começar a estudar diretamente Estado, governo e administração pública, sem antes saber o que é o direito administrativo, eu acho uma grande falha. Foi uma falha, na minha visão, né? Foi uma falha do organizador, do examinador, colocar isso no edital, não perguntando nada sobre direito administrativo. Então, para ajudar vocês no estudo, coloquei na nossa aula 1, para nós estudarmos aí, sabermos sobre o direito administrativo. E, pegando o edital logo de cara, vamos aprender o que é o Estado, o que é o governo e a administração pública. Estado, governo e administração pública não são a mesma coisa, tá? Então vocês vão aprender aí que não são sinônimos. Muita gente acha que Estado é a mesma coisa de governo, a mesma coisa de administração pública, nada disso. A gente vai aprender os conceitos, vai aprender os elementos, a gente vai aprender os poderes do Estado, quais são os poderes do Estado, né? A gente aprendeu em direito constitucional que existe a tripartição dos poderes, os 3 poderes aí que vocês aprenderam, e aprenderam também que o município ele não tem os 3 poderes, só tem os 2 poderes, né? E a organização e a finalidade aí vai estar tudo aqui nesse bolo, nós iremos estudar na aula 1. A aula 2 nós iremos estudar os princípios da administração pública. A gente vai aprender os princípios explícitos, né, os que estão expressos na Constituição e os que estão em leis passadas, e os implícitos, né? A gente vai aprender a sistemática do direito administrativo, a gente vai aprender os princípios, né? Nós sabemos aí que tem as regras, as normas, né? Que tem as regras e também tem os princípios que norteiam o direito administrativo. Praticamente a decisão do administrador público, do gestor público, ele segue os princípios que estão encartados na Constituição e em toda a lei, né? E nós sabemos que a administração pública, né, ela não pode agir senão por força da lei, né? Então ela só pode, o gestor público só pode decidir conforme a lei, não pode decidir acima da lei, e na omissão da lei ele também não pode agir, ele só pode agir no que a lei diz, né? Então a gente vai aprender aí. O primeiro princípio é o princípio da legalidade, e existem outros princípios que a gente vai aprender na aula 2. Na aula 3, eu achei até estranho, mas é o que está na lei, que pode ser, é o que está no edital, que pode ser cobrado, né? A aula 3, ela vai pedir, nós iremos estudar, né, conforme o edital pede, aí, o conhecimento da organização administrativa da União, né? Voltando aqui, da organização administrativa da União, né? É até meio estranho, porque é um concurso municipal, né? Guarda Municipal de São Gonçalo, mas o examinador ele pede o conhecimento da organização administrativa da União, que é a organização administrativa federal. E qual é a lei, qual é o decreto-lei aí que fala? É um decreto bastante antigo, já até a estrutura atual da União Federal já está até modificada, mas é o que os conceitos básicos estão lá ainda, tá? Esse Decreto-Lei 200 de 1967, ele ainda está em vigor, e é aí lá nesse decreto que nós iremos aprender sobre a administração direta e indireta. Então, a organização administrativa da União vai ser objeto do nosso estudo da aula 3. Na aula 4, nós iremos aprender tudo sobre agentes públicos, todo o seu regime jurídico único, né? Nós aprendemos aí que o regime estatutário de São Gonçalo é a Lei 50, né, de 91, não é isso? Se eu estiver errado, me corrijam. Mas é a Lei 050 de 91, é a lei aí que trata do regime jurídico único dos servidores de São Gonçalo. Aqui a gente não vai estudar de novo a lei, não, apenas alguns conceitos, alguns institutos do regime jurídico único que a gente vai citar aqui com base nos agentes públicos. Nós iremos aprender a diferença de agentes políticos e agentes administrativos, né? Nós iremos aprender quem são os agentes públicos e quem podem ser os agentes públicos aí. E a aula 5 vai ser a aula, tá até errado aqui, mas eu vou corrigir aí quando eu enviar para vocês, são os poderes administrativos. Esse dado está errado, tá? Está incluído errado aqui. Foi um erro de digitação, mas não vai seguir para vocês não. Então, nós vamos aprender na aula 5 os poderes administrativos, né? Eu coloquei expresso aqui, mas
é conforme o edital pede aí o conhecimento do poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia e uso e abuso de poder. Então, o poder de polícia é praticamente com base no poder de polícia que vai atuar ali a Guarda Municipal, né, e alguns outros agentes públicos aí, somente na área de segurança pública, vão agir aí com base no poder de polícia. Vocês vão aprender aí na aula 5. E a aula 6, tudo sobre atos administrativos, desde a criação, a extinção, a anulação, né? Então, tudo nós iremos aprender sobre atos administrativos na aula 6, né? A aula 7 vai ser controle, né? Controle da administração pública. O controle e a responsabilização da administração pública. Nós iremos aprender aí controle administrativo, judicial e o legislativo. E a responsabilidade civil do Estado vai estar na aula 8. Então, vai ser as aulas finais, aulas importantíssimas e conceitos bastante relevantes para o conhecimento e para que você gabarite a prova. Sem mais delongas, vamos logo dando início à nossa aula 1, né, de direito administrativo, né? Nós aprendemos aí que o direito administrativo é um ramo do direito público e aqui, para vocês memorizarem e não esquecerem nunca mais, eu vou trazer 3 grandes conceitos que é bastante utilizado e que cai em prova. Com base nesses conceitos do direito administrativo, vocês vão conseguir responder diversas questões. E o primeiro conceito que eu trago aqui para vocês é o conceito segundo o professor José dos Santos Carvalho Filho, o famoso professor Carvalhinho, né? Então, o professor Carvalhinho, ele traz o conceito de direito administrativo dizendo o seguinte, que o direito administrativo é o conjunto de normas e princípios, né, que, visando sempre o interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado, entre este e as coletividades a quem devem servir. Então, o professor José dos Santos Carvalho Filho, o famoso professor Carvalhinho, né, ele traz aí o conceito de direito administrativo bastante relevante e importante para vocês aí. O que destaco aqui dentro do conceito do professor Carvalhinho é sobre o objetivo, o objeto aí do direito administrativo. Ele visa sempre o interesse público. Então, quando cair questões na sua prova, aonde vão estar em jogo, onde vai estar em conflito, direitos, né, de particular, de pessoas físicas, pessoas particulares, de cidadão, diante de um direito que visa atender a toda a coletividade e que visa atender ao interesse público, o que vai sempre prevalecer é a supremacia do interesse público. Né? É o interesse público, o interesse da coletividade, o interesse da sociedade vai sempre estar acima do interesse particular. Então, diante aí, por exemplo, de uma desapropriação, né, o Estado ou o município, né, dando o exemplo aí de São Gonçalo, precisa fazer uma escola na cidade, num bairro de São Gonçalo, por exemplo, em Alcântara, por exemplo. Né? Então, a Prefeitura de São Gonçalo vai fazendo os estudos, vai procurar algum terreno aí que esteja vago e ele identifica um terreno que é seu, né, um terreno grande que dá para comportar ali um hospital ali naquele bairro. E aí, o que o município vai fazer? Né? Então, como eu disse, o conjunto de normas e princípios que vai visar sempre ao interesse público. O dono daquele terreno, no bairro de Alcântara, ele tem o direito à propriedade, ele tem o direito àquele terreno. Só que o interesse público, a necessidade da população que mora naquele bairro é muito maior. Né? É muito maior do que o direito da propriedade do dono daquele terreno. Então, o que o município vai fazer? Visando atender ao interesse público, ao interesse da sociedade, ele vai desapropriar, ou seja, ele vai tirar a propriedade daquele dono daquele terreno e vai ali e ele vai tirar deu uma parada aqui rápida. Deu a ligação aqui, acabou me atrapalhando, mas voltando aqui. Então, no caso, o município de São Gonçalo, verificando a necessidade, ele vai desapropriar aquele terreno, tirando a propriedade do dono daquele terreno e se apropriando desse bem para que esse terreno seja construído um hospital, né, no bairro ali que eu dei o exemplo. Então, nesse caso, o interesse público, o interesse da sociedade, da coletividade, ele vai estar sempre acima do interesse do particular. Mesmo o particular, como eu dei neste exemplo, ele vai acabar ficando abaixo do interesse da sociedade, né? Então, o interesse da sociedade e o direito administrativo é o que disciplina
todo esse estudo e toda essa matéria, tá? Então esse é o conceito do professor José dos Santos Carvalho Filho. E o segundo conceito que eu passo para vocês é o conceito da nossa doutrinadora, conhecida como a rainha aí do direito administrativo, a professora Maria Silva Zanella de Pietro, tá? A professora Maria Silva Zanella de Pietro, ela de cara no seu conceito, que ela dá de direito administrativo, ela diz que o direito administrativo é ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e as pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública, né? Então ela destaca que o direito administrativo ele faz parte do ramo do direito público, né? Porque existe os ramos do direito público e direito privado, né? O direito privado temos aí direito consumidor, direito civil, né? Direito de família, e o direito público, temos diversos ramos aí, o direito penal, por exemplo, é do ramo do direito público, o direito constitucional, e o direito administrativo também. Então, o direito administrativo, o direito processual, está dentro aí do ramo do direito público, né? É isso aí, tem mais do que lógico, porque o direito administrativo vai tratar aí de questões públicas, né? Então, o objeto do direito administrativo, por ser um ramo do direito público, o seu objeto são os órgãos, né? O que compõe a estrutura administrativa do Estado, os agentes públicos, né? Todos aqueles, porque os órgãos, o poder público, ele faz se cumprir todos os seus objetivos por meio aí dos órgãos, e quem personifica os órgãos são os seus agentes públicos, né? Então todos os servidores públicos, né? Os agentes públicos, os agentes políticos, né? E os agentes administrativos que estão trabalhando dentro dos órgãos é que vão fazer cumprir aí todas as normas e princípios aí do direito administrativo. E também as pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. E aí essas pessoas jurídicas administrativas a gente pode incluir também aí, né, que compõem a administração pública. Sabemos que a administração pública ela se divide em administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta são os entes federativos, né? Os entes federativos aí, União Federal, estados, municípios, né? Então, o Distrito Federal, eles são da administração direta, que desempenham diretamente aí, né, por meio dos órgãos, né, que são as secretarias, aí, as diretorias, as superintendências dentro dos entes políticos, aí, os entes federados. Né? E a administração indireta é aquela que exerce por si só as suas atividades, né, descentralizadas aí. Então, quais são exemplos da administração pública indireta? Aí temos as pessoas jurídicas aí, denominadas autarquias, né, fundações públicas, e também temos aí as empresas públicas e sociedade de economia mista que fazem parte da administração pública indireta. Aí dentro delas tem um ramo de direito público e ramo de direito privado que a gente não vai adentrar aqui porque a gente está dentro ainda do conceito. Mas apenas para exemplificar e apenas para esclarecer aí, esse é o conceito dado pela professora Maria Silva de Pietro, né? E também ela diz que as atividades jurídicas não contenciosas, né, que exerce. Então a administração pública, ela desempenha atividades jurídicas contenciosas, né, que estão levados a litígios, que está dentro do Poder Judiciário, e também as atividades jurídicas não contenciosas, que estão dentro da própria administração pública. Então, ela exerce essas atividades aí. E os bens que são utilizados para a consecução de seus fins, eles são bens públicos, né? Eles têm natureza pública. Então, aí, dentro do direito público é o direito administrativo que vai normatizar também os bens públicos, né? E o terceiro conceito que eu deixo para vocês aqui é o conceito do saudoso professor Eli Lopes Meireles, né? Então, um conceito bastante batido aí em concurso público, tá? Então, é preciso vocês memorizarem esses conceitos para quando cair qualquer questão, vocês saberem aí do que se trata o direito administrativo e do que são aí os objetos aí do direito administrativo e qual ramo do direito administrativo. Já o conceito dado pelo saudoso professor, né, que o professor Eli Lopes Meireles já faleceu há algum tempo, ele deixou um conceito aí que é um conceito clássico do direito administrativo e um conceito muito conhecido aí pelos estudantes de direito e pelos concurseiros em geral aí. É o conceito aí de direito administrativo, segundo o professor Eli Lopes Meireles. Ele diz que o conceito de direito administrativo brasileiro para nós sintetiza-se no conjunto harmônico
de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Então, para o professor Eli Lopes Meirelles, o direito administrativo ele está sintetizado, está reunido ali no conjunto harmônico de princípios jurídicos que vai reger os órgãos. Ele pega até um pouco o conceito da professora Maria Silvia Zanelli de Pietro, né? Na verdade, a professora Maria Silvia acabou se baseando também no conceito do professor Eli Lopes, né? Que os princípios jurídicos é que vão reger os órgãos, os agentes e as atividades públicas, né? Tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. E quais são os fins desejados pelo Estado? A aplicação de todas as políticas públicas necessárias, né? Então é isso aí. O Estado, aprendemos que mais à frente a gente vai saber o conceito de Estado. Da análise dos três conceitos expostos, né, conseguimos vislumbrar que o direito administrativo é. Então isso aqui é muito importante para vocês memorizarem aí. Que o direito administrativo ele é um ramo autônomo do direito, tá? Ele tem autonomia diante de todos os demais ramos aí. O direito administrativo pertence ao direito público, né? Desses três conceitos a gente pôde extrair isso. Ele é destinado a regular as atividades da administração pública, né? Então, importante também. E destinado a estabelecer a relação entre o poder público e os administrados. E ele é formado por princípios e normas próprias, né? Então, sabemos aí pela autonomia, né, que o direito administrativo ele é autônomo, pertence ao direito público, ele regula a atividade da administração pública, a relação entre o poder público e os administrados e também ele é formado por princípios e normas próprias, né? O direito administrativo ele se preocupa em regular as seguintes relações jurídicas, né? A relação entre o Estado e os administrados, as relações internas entre os órgãos e entidades que compõem a administração pública, as relações decorrentes de todas as pessoas que desempenhem alguma atividade voltada à coletividade, independentemente de tratar-se de uma pessoa jurídica de direito público ou privado, né? Ou de direito privado, e os efeitos resultantes desta atuação, e os direitos e vantagens conferidos aos agentes públicos que desempenham alguma atividade estatal, independentemente de estarem regidos pelas disposições de algum estatuto funcional ou pelas normas da CLT. Nós sabemos que existem municípios que estabeleceu a CLT como norma, né? Que vai reger aí os servidores, os agentes públicos vinculados a ela, né? Assim como as empresas públicas, mas existe um município que não tem um sistema previdenciário próprio, um instituto de previdência próprio, e acaba adotando aí a CLT e o INSS como sistema previdenciário, né? Então ele não cria um sistema, um instituto de previdência e também não tem um estatuto funcional. Aí nesse caso ele vai usar as normas da CLT, né? Vai ser equiparado a um trabalhador comum, mas ele segue todos os ditames da Constituição do artigo 37 ao 41, né, da Constituição, vai estar os direitos e vantagens conferidos aos agentes públicos e vai ser normatizado aí pelo direito administrativo. Então ficou bem claro aí para vocês, né, que o direito administrativo, toda a relação que envolva o Estado e os administrados, a relação interna dos órgãos e as entidades que compõem toda a administração pública e as relações de todas as pessoas que desempenham qualquer atividade. Pode ser uma pessoa jurídica de direito público, uma empresa, né, que tenha contrato com a administração pública, e todos esses efeitos de contratos e na sua atuação vão ser regidos pelo direito administrativo. E aprendemos também que os direitos e as vantagens dos servidores públicos, né, em geral, né, colocando no sentido amplo, que está dentro aí dos agentes públicos, que desempenham qualquer função estatal. Ele pode ser também um servidor concursado e um servidor em cargo em comissão, né? Então, ele, independentemente de qualquer disposição, ou estatuto ou a CLT, vai estar normatizado pelo direito administrativo. E assim a gente já ingressa no primeiro tema aí que está previsto no nosso edital, né? É o Estado. Muita gente não sabe o que é Estado. Estado, né, no conceito do grego, ele vem de status, né? A situação, né? Então, o status, né? O Estado, né? O Estado ele é um ente político, né? É uma pessoa política, o Estado. Então, de cara, você tem que colocar na sua mente, memorizar, que o Estado ele é um ente político, né? E sendo assim, ele compete desta forma estabelecer em um só termo as diretrizes a serem observadas no âmbito das relações jurídicas, as pessoas que estão sujeitas às suas ações e limites geográficos de atuação do poder público, né? Então o Estado ele vai estabelecer isso. Diante disso, o Estado ele é uma pessoa jurídica de direito público, tá? Então o Estado ele é uma pessoa jurídica de direito público. E quem compõe o Estado? O Estado ele é formado por três elementos,
tá? Que são inseparáveis. É o povo, né? Esse povo aqui inclui o povo brasileiro, né? Que são os brasileiros natos e naturalizados, que estão sujeitos aí ao Estado, né? O território, que é o limite físico, né? O território físico, né? O limite físico é o que vai definir aí o que pertence ao Estado, que está sujeito ao Estado. O povo brasileiro, né? Brasileiros natos e naturalizados, o seu território e um governo soberano sobre aquele território. Então, esses três elementos inseparáveis são os elementos do Estado e isso pode cair na sua prova. Então, pode cair na sua prova quais são os elementos do Estado. Então, você aprendeu aí que o Estado ele é uma pessoa jurídica de direito público, ele é um ente político, então representado atualmente, né, pela República Federativa do Brasil, e dentro do Brasil aí temos todo o povo brasileiro, os brasileiros natos e naturalizados, todo o território nacional, ele pertence ao Estado. E temos um governo único que é o chefe de Estado. Quem é o nosso chefe de Estado? Que representa o país diante de outras nações, aí, outros estados estrangeiros. É o chefe de Estado que nós temos, é o presidente da República. Né? Nós vamos aprender lá na frente quando fala de governo, mas o chefe de Estado, ele representa politicamente, de modo externo, no exterior, né? Diante de outras nações, aí, o chefe de Estado, o presidente da República, ele exerce essa função. E no Brasil, pelo sistema e pela forma de governo que o Brasil, né, exerce, o Brasil ele é uma república presidencialista, o presidente da República é a figura máxima, que ao mesmo tempo ele acumula duas funções, a função de chefe de Estado e a função de chefe de governo. Para chefiar o Estado, né, ele vai estar estritamente ligado à representação política diante de outras nações. Quando ele chefia o governo, ele está chefiando toda a administração pública da União, né? Então, quando o Estado ele assina qualquer tratado, a República Federativa do Brasil, ele vai lá fora na ONU, ou seja, em alguma daquelas reuniões internacionais e assina algum tratado para que o Brasil, a República Federativa do Brasil, esteja sujeito, né, a esse tratado, o presidente da República ele está ali exercendo a função de chefe de Estado. Por quê? Ele está sendo o representante soberano, né, dentro da República Federativa do Brasil. Nós aprendemos em direito constitucional que é a união indissolúvel dos estados, municípios, né, e o Distrito Federal. E a União, né, vai estar dentro da República Federativa do Brasil. E temos o território e o povo, e são os elementos aí que compõem o Estado. Né? Então, os limites geográficos aí de atuação do poder público vai ser definidos aí conforme a nossa Constituição Federal. Aí o povo, né, eu disse que era o povo brasileiro, né, o elemento humano, né, todas as pessoas que estão sujeitas ao dever de cumprir as regras estatais, né? Não que o sujeito estrangeiro que está residindo no Brasil não tenha que cumprir, né? Todos vão ter que cumprir, mas o que vai sujeitar e que vai apresentar para a população externa aí, que o povo vai ser o elemento humano aí, são todas as pessoas que estão sujeitas a cumprir as regras estatais, né? Então, segundo a Constituição, são os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados, né? E os residentes também no país, os estrangeiros estão obrigados também a cumprir essas regras estatais. E o território é o elemento geográfico, como eu disse, né? Estabelece até onde as regras dispostas por um Estado não entram em conflito com as disposições do outro. Por isso que nós temos as nossas fronteiras aí. Então, todo o território nacional, as regras, né, estatais, elas vão estar estabelecidas sobre esse território nacional até o limite da fronteira. Passou da fronteira, o Estado brasileiro ele não tem mais jurisdição, né, para tratar nada disso. Então passa a ser do outro estado vizinho que vai ter essa responsabilidade aí. E o governo soberano, ele é o elemento condutor, estabelecendo as decisões tomadas por um Estado, atingindo apenas o povo de um determinado território, não devendo observância a nenhum outro governo ou país. Então esse governo soberano vai estar restrito ao povo dentro desse território aí. Isso aqui é uma parte ligada mais ao direito constitucional, mas dentro do direito administrativo é muito importante para a gente aprender aí, né? Formas de Estado, né? Quando estudamos formas de Estado, a preocupação em saber quantos poderes autônomos existem na organização do país, né? Então, assim, podemos ter o Estado unitário, né? Com a concentração do poder político em um único ente central, ou o Estado federado, com a divisão das competências e do poder político em vários entes federados, né? Em vários entes federativos, né?
Em nosso ordenamento, conforme previsão constitucional, somos constituídos sob a forma federativa, então a federação. Por isso que nós temos aí a República Federativa do Brasil, né? Então, nós somos uma república federativa, né? Ali já estamos falando a nossa forma de Estado e nosso sistema de governo, né? Forma de governo e nosso sistema de governo na própria denominação República Federativa, né? A República Federativa do Brasil, né? Então, dessa forma, a organização política do Brasil ela é composta por 4 entes federativos, sendo que todos eles são autônomos. Nós aprendemos isso aí em direito constitucional e aqui estamos enfatizando para o direito administrativo. Esses entes autônomos aí, eles compõem a administração pública direta, né? Porque são pessoas jurídicas de direito público, né? A União Federal, né? Que é representado pelo governo federal, o presidente da República, é o chefe aí, né, do poder executivo da União. Os estados aí, que o chefe do poder executivo do estado é o governador, e do Distrito Federal tem o governador do Distrito Federal. Nos municípios, nós temos os prefeitos, que chefiam o poder executivo municipal, é que administra e toca a administração pública municipal, né? Então, são 4 entes federativos autônomos que têm a sua autonomia e disposição na sua organização política administrativa, definida na própria Constituição Federal. As formas de Estado, né, com decorrência da autonomia, tais entes, né, a União, Estados, Distrito Federal, municípios, eles possuem a capacidade de auto-organização, auto-legislação, autogoverno e auto-administração. A auto-organização, cada um dos entes federativos podem elaborar suas próprias normas fundamentais, né? Então, os estados, né, a União Federal tem a sua Constituição, né? Então, os estados têm a sua Constituição estadual e os municípios do Distrito Federal ele tem a sua lei orgânica, né? Que devem ser observados quando da edição dos diplomas legais aí. Então, nós aprendemos que a União tem sua Constituição Federal, os estados ele tem a sua Constituição estadual, os municípios do Distrito Federal têm a sua lei orgânica. E quando eles editam seus próprios diplomas legais para estabelecer a sua organização política administrativa, isso é denominado auto-organização, né? Isso aí é uma forma de Estado, a sua auto-organização está aí conferindo esses poderes aí, essas autonomia para os entes federados, né? A autolegislação, quando a Constituição Federal, né, a Carta Política, né, do Estado, confere aos entes federativos, por meio da autolegislação, a possibilidade de ditarem suas próprias normas jurídicas, né? Tal como as leis ordinárias, leis complementares e as resoluções. Quando da sua edição, não devem ser tais entes sofrendo influência das disposições emanadas pelas demais pessoas jurídicas. Devem, contudo, observar as normas expressas pela Constituição Federal, que possuem alcance nacional, né? E pela norma fundamental do respectivo ente federativo. Exemplo, um Estado da Federação fazendo uso da prerrogativa auto-organização, ele edita a respectiva Constituição Estadual. Tal norma deve ser observada por todos os administrados do respectivo ente federativo, né? Todos os entes federativos, independentemente da obrigação de observar as regras previstas nas suas respectivas normas fundamentais, devem obediência às disposições da Constituição Federal, uma vez que esta possui abrangência nacional, alcançando todos os entes federados. Então, a Constituição Federal ela é a carta política do Estado brasileiro, né, da República Federativa do Brasil, e ela estabelece toda a sua organização política administrativa e alcança todos os entes federados. Então, apesar dos entes federados ter a sua auto-organização de estabelecer da sua própria Constituição Estadual ou os municípios do Distrito Federal, sua própria lei orgânica, essas normas, Constituição Estadual e lei orgânica, devem obediência às disposições da Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela tem uma abrangência nacional e alcança todos os entes federados. O autogoverno ele refere-se a possibilidade de cada um dos entes federativos escolher seus próprios representantes e organizar os membros que irão atuar nos demais poderes, né? No âmbito dos cargos eletivos, a escolha será feita de forma direta pela população, oportunidade em que os eleitores serão convocados por meio do voto direto, obrigatório e secreto a manifestar suas vontades em eleições realizadas periodicamente. No âmbito dos membros dos demais poderes, a escolha se dará conforme previsão expressa na norma fundamental de cada ente. Então, o autogoverno ele vai conceder aí aos entes federativos escolher os seus próprios representantes e vai organizar os membros que irão atuar
dos demais poderes aí, né? Então, quando é cargo eletivo, vai ser aí por meio de voto direto para a população, que o voto é obrigatório e secreto, vai manifestar a sua vontade, e assim dispõe a Constituição Federal. Alta administração, por fim, refere-se às competências administrativas próprias que são estabelecidas pela Constituição Federal a cada um dos entes federativos. Assim, ainda que cada um dos entes se organize internamente e possua capacidade de criar normas destinadas ao correto funcionamento interno, certas competências são atribuídas diretamente pela Constituição Federal. Importante frisar que, ao passo que certas competências são atribuídas aos entes em caráter exclusivo, não podendo ser exercida por outro ente que não seja o previsto na Constituição, inúmeras outras, ainda conforme disposições da Constituição Federal, devem ser exercidas cumulativamente, ou seja, por todos os entes da Federação, né? Aí nós entramos na tripartição dos poderes, né? Nós sabemos que o Estado, né? O Estado ele possui os 3 poderes. Isso é uma disposição constitucional e aqui nós iremos bater aqui para aprender de vez e não esquecer e não errar nenhuma questão na prova. A tripartição dos poderes foi criada por Montesquieu, né? Montesquieu criou a teoria aí da tripartição dos poderes, que o Estado, ele, numa figura de uma só pessoa, não pode um governante só exercer 3 funções, que é a função de executar as normas, né, administrar, a função de criar as leis, legislar, e a função de julgar, né, segundo as leis, que é do judiciário, não pode ser exercida por apenas uma figura. Então houve a necessidade de fazer a tripartição dos poderes, a separação dos poderes. Então é um poder atribuído, né, o poder é um atributo inerente ao Estado, possuindo caráter instrumental e servindo como força de alcançar o bem-estar de toda a coletividade. Fazendo uso dos diversos poderes ali conferidos, o Estado consegue executar todas as atividades necessárias ao atendimento ao público, né, ao atendimento do interesse público. Para que essas atividades sejam desempenhadas de uma melhor forma, o poder atribuído ao Estado, que é uno, né? Então, o poder que é atribuído ao Estado ele é único, né? Mas só que ele se divide de acordo com as suas atividades desempenhadas, dando surgimento aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, aí está os 3 poderes aí. Neste mesmo caso, neste mesmo sentido, é o teor do artigo 2º da Constituição Federal, que estabelece a um só tempo quais são os poderes existentes em nosso ordenamento jurídico e as características basilares de cada um deles. As características basilares dos 3 poderes é independência e harmonia, né? Os poderes são independentes, mas eles são harmônicos entre si. Então está escrito aí no artigo 2º, que está transcrito aqui em vermelho, no artigo 2º da Constituição. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, tá? Então o artigo 2º ele acaba sendo replicado aí na Constituição dos Estados e nas leis orgânicas, sendo que na lei orgânica, nos municípios, o município ele não possui o poder judiciário. Do mencionado artigo, consegue-se extrair que, ainda que cada um dos poderes seja independente no desempenho de suas atribuições, deve ser observada, quando da sua utilização, a harmonia com os demais poderes. Com isso, evita-se o abuso de exercício no desempenho de uma atividade ligada a um determinado poder, criando um sistema de controle por parte dos demais poderes sobre a atividade que está sendo desempenhada. O sistema é chamado de freios e contrapesos, que em inglês quer dizer check and balance, consistindo basicamente na possibilidade de um poder fiscalizar se a função típica dos demais poderes está sendo desempenhada de acordo com as diretrizes da Constituição Federal. Então nós temos aí os freios e contrapesos, né, que é o check and balance, que cada poder, um vai fiscalizar o outro. Então o Poder Executivo fiscaliza o Judiciário e o Legislativo fiscaliza o Judiciário e o Executivo e vice-versa, tá? Então existe essa norma aí constitucional em que um poder fiscaliza o outro, né, desempenhando, para verificar se ele está desempenhando as suas funções de acordo com a Constituição Federal, né? Para entender melhor como esse sistema funciona, precisamos saber inicialmente que cada um dos poderes da República possui uma função típica. Ao Poder Executivo cabe a função administrativa, que se materializa na execução das leis e nas demais normas de caráter tipicamente interno. Ao Poder Legislativo, por sua vez, cabe a função de editar normas, né? Criar leis, né? Que inovem no ordenamento jurídico. Ao Poder Judiciário cabe a função de julgar as demandas a ele propostas. Entretanto, ainda que cada um dos poderes da República possua uma função típica, estes exercem atipicamente as funções inicialmente previstas para os demais poderes. Cabe ao Poder Executivo, dessa forma, exercer atipicamente as funções de legislar e julgar,
Ao Poder Legislativo, nesse sentido, cabe as funções de caráter atípico julgar e executar normas, e ao Judiciário, atipicamente, cabe as funções de executar as normas e a de legislar. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, né, aprendendo na prática, no âmbito do Executivo, a função típica é executar as normas. Assim, cabe a esse poder realizar todas as medidas para que a função administrativa seja desempenhada de forma correta. Como exemplo da atuação do Poder Executivo, quando no exercício de suas funções típicas, temos a realização de licitações e celebração de contratos. Né? No entanto, a Constituição Federal ela atribui ao chefe do Executivo a possibilidade de legislar, situação que ocorre com a edição de medida provisória ou de decretos autônomos. Nesse caso, o Poder Executivo está realizando uma atividade atípica, cuja função compete tipicamente ao Poder Legislativo. Então, apesar do Poder Executivo ter a função típica, né, a sua principal função de executar as normas, né, executar as leis e administrar, ele possui uma função atípica, quer dizer, que não é a função primordial dele de legislar. Né? Isso a Constituição ela atribui aí ao chefe do Executivo. Quando a Constituição Federal, né, impõe aí ao Executivo a possibilidade de editar normas, medidas provisórias e decretos autônomos, quando o chefe do Executivo está fazendo isso, ele está desenvolvendo uma atividade atípica, né, porque essa função de criar normas, criar uma medida provisória com força de lei ou um decreto autônomo que substitui uma lei, ela é uma função tipicamente do Poder Legislativo. Semelhantemente, temos aí o Poder Judiciário, que ele possui uma função típica de julgar as coisas que são levadas à sua análise, os processos judiciais. Mas sabemos que o Poder Judiciário, quando ele necessita de desempenho das suas atividades, realização de concurso ou forma de admissão do seu pessoal, quando ele faz isso, ele está exercendo uma função atípica, executando atividade administrativa. Então, o que a gente precisa aprender é que o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Judiciário, eles exercem funções que não são as funções principais, né? As funções típicas deles, né? Então, ele vai ter que fazer uma atividade administrativa, né? Então, o Poder Legislativo, quando julga num processo de impeachment o presidente da República, né, nos crimes de responsabilidade, ele vai estar julgando e exercendo uma atividade atípica. O Judiciário, quando está contratando alguém por meio de concurso, ou quando ele está realizando uma licitação para a contratação de qualquer serviço para o Poder Judiciário, o Poder Judiciário estará exercendo uma função atípica. Da mesma forma, o Poder Executivo, quando o chefe do Executivo ele delega para um secretário, por exemplo, quando alguém recorre de uma multa, né, por exemplo, esse recurso vai chegar ao chefe do Executivo. É um exemplo também aí de função atípica. O chefe do Executivo, o secretário que vai ter a delegação para o exercício dessa função de julgar recursos de multa, ele vai estar julgando, ele vai estar exercendo uma função atípica do Executivo. Né? E também quando num processo administrativo disciplinar, né? Por exemplo, um servidor público comete uma infração disciplinar, é aberto um PAD, que é um processo administrativo disciplinar. E esse processo administrativo disciplinar ele será processado no âmbito da administração pública. Ao final, vai ser dada uma decisão, né, que vai punir o servidor. Essa decisão de julgar conforme baseado nos fatos e nas provas produzidas dentro do processo administrativo disciplinar, no âmbito do Poder Executivo, o julgador ali ele estará exercendo uma função dentro do Executivo, mas que é uma função atípica. Né? É correto afirmar, com base no que foi exposto, que todos os três poderes da República desempenham concomitantemente atividades típicas e atípicas. Tal relação, né, pode ser visualizada por meio do quadro a seguir. Tá? Então, temos os três poderes aí, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Sabemos que a função típica do Executivo é executar e administrar, né? E sua função atípica, legislar e julgar. O Poder Legislativo tem a função típica de legislar e a função atípica de executar, administrar e julgar. E já o Poder Judiciário tem a função de julgar, mas a função atípica de executar, administrar e legislar. Né? Então, um exemplo do Poder Judiciário legislando. Quando o Poder Judiciário ele cria norma aí de, por exemplo, o regimento interno do tribunal. Então, o regimento interno do Tribunal de Justiça. Ele é uma norma, né, uma norma que tem força normativa ali, uma portaria, seja o que for, ele vai estar estabelecendo como vai funcionar o Poder Judiciário. Né? Quando ele vai estar fazendo isso, ele vai estar legislando, né? Ele vai estar criando normas. Então, a função de legislar é criar normas.
Quando o Poder Judiciário ele cria uma resolução que normatiza as custas judiciais, o funcionamento do Tribunal de Justiça, de todos os serviços auxiliares, ele está exercendo uma função atípica de legislar, né? Assim terminamos a tripartição dos poderes, já entramos no governo, né? A expressão governo, ainda que muitas vezes seja erroneamente utilizada como sinônimo de administração pública, ele possui uma série de características que distingue da administração pública, né? Enquanto ao governo cabe atividade de caráter eminentemente político, destinada à formulação das políticas públicas e dotada de alto grau de discricionariedade, a administração pública cabe às atividades de executar as políticas públicas anteriormente formuladas. Tá? Então, quem cria as políticas públicas é o governo, né? O governo ele tem um caráter eminentemente político, né? Dentro da estrutura do Estado. Então, temos o governo que tem um caráter eminentemente político, ele vai formular as políticas públicas porque ele é dotado de alto grau de discricionariedade, né? Então, o governo ele vai propor aí, né, o planejamento aí plurianual, por exemplo, é uma decisão do governo, né? Então, a lei de diretrizes orçamentárias, e seja o que for, é baseada aí no governo, né? Que é um ente eminentemente político, né? Agora, quando essas atividades que foram previstas nas políticas públicas formuladas, né? Quem vai executar ela vai ser a administração pública. Que administração pública? Os órgãos, né? Os agentes públicos, diretamente. Porque ele não tem um grau de alto grau de discricionariedade, ele tem que cumprir o que está escrito ali na lei. Então, o governo, por meio do seu caráter político, formulou as políticas públicas, né? Então ele decidiu qual recurso iria aplicar aqui, acolá, qual orçamento, qual obra que ia conduzir no ano seguinte. Todo o planejamento foi realizado pelo governo, que tem um caráter eminentemente político. Agora, no ano seguinte que essas leis foram aprovadas, né, temos aí o PPA, Plano Plurianual, que é uma lei, e depois a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, e a Lei Orçamentária Anual. Essas leis aí vão ter que ser cumpridas pela administração pública. Quando ela executa, quem vai executar essas políticas públicas vai ser a própria administração pública, né? Vão ser os órgãos, as secretarias, as superintendências, a toda a estrutura administrativa subordinada ao governo, né? As atividades do governo são exercidas, pela sua maior parte, por agentes políticos, né? Que possuem suas competências estabelecidas diretamente na Constituição e não são subordinados hierarquicamente. Aí é o governador, por isso que é o governo, o governador, o prefeito, né? Então, os agentes políticos que estão no topo, né, os secretários municipais, secretários estaduais, os ministros de Estado, né, todos eles são agentes políticos. O presidente da República, o governador, o prefeito, o governo do Distrito Federal, eles são agentes políticos que estão no topo da pirâmide. Então, eles que exercem a atividade eminentemente política, né? Então, a administração pública, por sua vez, eles têm os agentes administrativos, que são sujeitos à hierarquia e são subordinados, né, nas atividades tipicamente executórias. Então, quem vai executar ali no dia a dia vão ser os agentes administrativos e não os agentes políticos, né? Então, o professor Eli Lopes Meirelles, ele diz que o governo ele pode ser dividido em 3 diferentes sentidos: o sentido formal, material e operacional. Esse quadro foi criado aqui com base no conceito do professor e na divisão criada pelo professor Eli Lopes Meirelles, saudoso professor Eli Lopes Meirelles, né? Então, o governo, no sentido formal, ele é composto por todos os agentes e órgãos constitucionalmente previstos. Tá? No sentido material, o governo é composto por todas as atividades essenciais à coletividade. Já no sentido operacional, ele é composto pela condução política dos negócios públicos, né? Formas de governo, né? Também muito importante aí para o nosso aprendizado. Nós aprendemos o governo, aprendemos sobre as formas de governo. Existe a forma de governo república e a monarquia, né? Aprendemos aí. A Constituição definiu, por meio de plebiscito, qual seria a forma de governo, se república ou monarquia, e o povo decidiu pela república, né? Qual é a diferença da república e da monarquia? A república, ela tem a eletividade, ou seja, os cargos que vão exercer são por meio da eleição, né? Então, numa república, né, os cargos de governo eles são escolhidos por meio de uma eleição, né? Outra coisa também, os cargos dos
representantes aí na República, eles têm a temporalidade, ou seja, por prazo certo, prazo determinado, né? E existe a responsabilização de todos os governantes aí, né? Já na monarquia, não. A monarquia é hereditariedade, ou seja, passa de pai para filho, né? Quem está na sucessão ao trono, né? Então, essa aí não é só na Inglaterra, não, tá? Nos países que adotam a monarquia, né, a forma de escolha dos monarcas, né, do rei, ou do príncipe, ou imperador, ele é por meio da hereditariedade, né? É de pai para filho, né? Então o pai morre, o filho assume. Aí o segundo filho, ele acaba sendo o segundo na linha de sucessão. Se o primeiro filho tem um neto, né, do rei, aí continua na primeira linha, né? Então o cara que é o segundo filho vai ter que esperar morrer o irmão, o sobrinho, e para ele assumir, entrar na linha de sucessão aí, assim sucessivamente. A diferença na monarquia também é vitaliciedade. Exemplo, a rainha da Inglaterra está até hoje aí, mais de 90 anos, continua viva, firme e forte, e ela continua sendo a rainha da Inglaterra, né? Então a vitaliciedade, enquanto viver, está exercendo aí o cargo aí na monarquia, né? Então quando ela falecer, o filho dela, o príncipe Charles, vai assumir aí por hereditariedade o reinado, né? E aí responsabilidade, né? Aquele princípio máximo, o rei não erra, está aqui dentro da monarquia, né? Na república não, aí existe a responsabilidade dos chefes de governo, né? Aprendemos sobre as formas de governo e o sistema de governo, né? Como é que são os sistemas de governo? Existem dois tipos de sistema de governo: o presidencialismo e o parlamentarismo, né? O presidencialismo, temos aí as características do presidencialismo: independência entre os poderes, né? Temos o mandato por prazo certo e temos a chefia monocrática, né? Mas, como eu estava falando ali, o presidente da República, ele acumula os dois cargos aí de chefe de Estado e de chefe de governo. O chefe de governo é o que chefia toda a administração pública, né? Então ele administra toda a administração pública e todo o governo, né? No caso federal, da União, ele vai chefiar aí. E chefe de Estado, em representações diplomáticas fora do país, né, diante da ONU e diante de outros países, assinatura de tratados, ele está também exercendo a função de chefe de Estado. No parlamentarismo também existe a independência entre os poderes, né? Então existe a tripartição dos poderes, os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. No parlamentarismo existe também essa independência aí. Só que o mandato no parlamentarismo, ele é prazo incerto. Quer dizer, enquanto o parlamento decidir que aquele será o chefe, né, do poder executivo, né, vai ser geralmente o primeiro-ministro, né, ele vai continuar. Enquanto eles não destituírem, ele continua lá. A chefia dual, né, então são dois chefes. O chefe de Estado geralmente é o monarca ou o presidente, né, é diferente do chefe de governo. O chefe de governo, que é a figura política interna, vai ser o primeiro-ministro, é o que vai decidir aí. Agora entramos na administração pública, né? A administração pública, ela pode ser conceituada em diversos sentidos ou acepções, né? A depender dos critérios utilizados para a identificação do seu campo de atuação. No sentido amplo, a administração compreende tanto as atividades de elaboração das políticas públicas quanto na sua respectiva execução, né? Então, no sentido amplo, a administração pública vai incluir o governo e a administração na execução, né? A administração pública aí. Compreende da mesma forma tanto os agentes políticos, que são os chefes do poder executivo, e parlamentares, que são os representantes, os responsáveis pela formulação das políticas públicas, quanto aos agentes administrativos, que são subordinados hierarquicamente e com a estrita função de executar as atividades estatais, no sentido amplo. Tá? Já no sentido estrito, a administração pública, né, ela possui um conceito bem mais limitado, né? Não compreendendo em seu campo de atuação os agentes políticos e as atividades destinadas à elaboração das políticas públicas. Nessa acepção da administração, apenas as atividades de execução das políticas públicas, bem como os respectivos agentes administrativos, que são os ocupantes de cargo, emprego ou função pública, estão compreendidos no seu campo de atuação. Em nosso ordenamento jurídico, adota-se o conceito de administração pública em sentido restrito. Logo, é correto afirmar que é apenas considerada administração pública no nosso país, no Brasil, né, as atividades de execução das políticas públicas anteriormente formuladas. Tá? Então, o Brasil adota o conceito de administração pública em sentido estrito. Tá? Da mesma forma, apenas são compreendidos no conceito de administração pública os agentes que executam as atividades administrativas, e não conforme já afirmado aqueles responsáveis aí, né, pela sua elaboração. Em sentido subjetivo, orgânico ou formal, a administração pública
compreende todos os órgãos, entidades e agentes que desempenham de alguma forma a atividade administrativa, adotando as disposições da Constituição Federal e das demais normas correlatas. Chega-se à definição que a administração pública compreende tanto os órgãos da administração direta quanto os da administração indireta. Tá? Assim, fazem parte da administração pública em seu sentido subjetivo os entes federativos que compõem a administração direta, que é a União, Estado, Distrito Federal e Município, e as entidades que compõem a administração indireta, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Como consequência, todos os agentes que exercem suas atribuições em órgãos ou entidades administrativas estão compreendidos no conceito de administração em seu sentido subjetivo. Nessa acepção da administração, preocupa-se em identificar quem é a administração pública em nosso ordenamento jurídico. A resposta, conforme já afirmado, é que é a administração pública em nosso país, os órgãos da administração direta, as entidades da administração indireta e os respectivos agentes responsáveis pela execução das atividades. Importa salientar que esse é o sentido adotado em nosso ordenamento jurídico. Tá? Em sentido objetivo, funcional e material. Por outro lado, temos que nos preocupar em saber o que é a administração pública em nosso ordenamento jurídico. Assim, ainda que não haja unanimidade por parte dos autores administrativistas acerca das atividades não consideradas administração pública, o certo é que algumas atividades constantemente são identificadas pela doutrina pátria, tais como fomento à polícia administrativa, os serviços públicos e a intervenção. Nota-se dessa forma que o sentido objetivo da administração não faz referência a quem é a administração pública, mas sim a todas as atividades que costumeiramente são reconhecidas pela sua essencialidade como administração pública. E assim um quadro geral para você identificar e memorizar para nunca mais errar a diferença de Estado, governo e administração pública. No Estado, trata-se de uma pessoa jurídica de direito público, tá? Governo trata-se de uma expressão política destinada a formular políticas públicas. A administração pública trata da atividade de executar as políticas públicas elaboradas pelo governo. Então, o governo elabora as políticas públicas dentro do Estado, que é a pessoa jurídica de direito público. Então, o Estado ali vai ser os entes federados, né? O Estado, que é a União, Estado, membro, Distrito Federal e municípios. Vai ter o seu governo, nós sabemos que tem o seu autogoverno, e alta administração, né? Alta administração que vai ser a administração pública. O governo elabora as políticas públicas, a administração executa as políticas públicas, porque eles são subordinados. Os servidores, agentes administrativos, são subordinados aos agentes políticos, e os agentes políticos formulam as políticas públicas, e os agentes administrativos executam as políticas públicas. Estão hierarquicamente subordinados aí. O Estado ele é composto pelos elementos povo, território e governo soberano. Já o governo é composto pelos agentes políticos, tais como o chefe do executivo e os parlamentares, né? A administração pública é composta pela administração direta, indireta e pelos agentes públicos, né? Então a administração pública aí está englobando geral aqui, né? São formas de Estado, o Estado unitário e o Estado federado, sendo que este último é o adotado em nosso ordenamento jurídico, tá? Então, no Brasil ele é o Estado, tá? Estafo aqui, mas está errado, tá? Estado federado, né? Então o Brasil é República Federativa, federação que une os entes federados. Quem são os entes federados? União, Estados-membros, Distrito Federal e todos os municípios são membros aí, fazem parte do Estado Federado da República Federativa do Brasil. O governo, são formas de governo, né? O governo ele pode ser exercido ali pela monarquia, república, né? Sendo que esta é utilizada em nosso ordenamento. Então, a forma de governo tem a monarquia ou república. O Brasil utiliza a república, né? Aí a república, ela tem um chefe ela pode ser presidencialista ou parlamentarista, né? Então o Brasil exerce o presidencialismo aí dentro da república, né? E a administração pública pode ser classificada de acordo com os sentidos subjetivos e objetivo e amplo ou restrito. Em nosso ordenamento jurídico, adota-se o sentido restrito e subjetivo. E assim, nós encerramos a aula de hoje, né? Agradecemos a participação de todos. Um forte abraço, você que chegou até o fim e não é inscrito no canal. Se inscreva no nosso canal, dá aquele like, compartilhe com seus amigos e continue firme e forte nos estudos aí. Para quem quiser receber esse material, mande um e-mail para mim, wanderson22mil@gmail.com, que você estará recebendo todo o nosso material. Um forte abraço, até a próxima e tchau!